Vamos avançar no nosso conteúdo. Então, vamos falar agora de organização celular, né? Todos os seres vivos são formados por células. Quem disse isso não fui eu. Se tivesse sido eu, mas não foi, né? Quem disse isso foi o Schwann Schrader lá em 1839, né? A famosa teoria celular, beleza? Então, lá naquela ocasião, eles já tinham aí trazido para a biologia essa característica geral dos seres vivos, né? Todos os seres vivos são formados por células. Ou por uma célula, no caso unicelulares, ou por muitas células, no caso pluricelulares, mas sempre são formados por células, ou procariontes ou eucariontes, beleza? Eu trouxe aqui até no meu slide uma ilustração de um organismo unicelular sendo atacado por um organismo pluricelular, passando a ideia que os organismos pluricelulares são sempre do mal, desculpem aí por essa minha alusão negativa a nós pluricelulares, mas acontece. Pessoal, e em seguida eu botei aí uma ilustração para a gente poder perceber a diferença entre organismos procariontes e eucariontes. Logicamente, que eu estou falando muito superficialmente, né? Os organismos procariontes são aqueles que não têm núcleo organizado e nenhuma outra endomembrana, né? Os organismos eucariontes são aqueles que têm núcleo organizado e um complexo de organelas membranosas, ou seja, tem endomembranas, beleza? Mas o fato é, sendo rápido, objetivo, direto, todo ser vivo é formado por célula, portanto a célula é uma característica geral dos seres vivos, beleza? E essas células podem ser procariontes e eucariontes. Procariontes são as células mais simplesinhas, não têm endomembranas, ou seja, não tem núcleo organizado nem organelas membranosas. As células eucariontes são aquelas mais complexas, porque têm endomembranas, ou seja, tem um núcleo organizado, delimitado pela carioteca e uma infinidade de organelas membranosas. O desenho deixa muito claro isso e a gente vai ver com mais acuidade, com mais riqueza de detalhes no decorrer das videoaulas. Aqui, como eu disse, é apenas uma aula introdutória, né? É apenas a introdução do conteúdo. Pessoal, agora vamos falar de crescimento, né? Sobre a organização celular. Pessoal, todo ser vivo é formado por célula. Portanto, todo ser vivo tem metabolismo, porque metabolismo é o conjunto de reações químicas que acontecem no interior de uma célula. Então, veja que uma coisa está casada com a outra, né? Metabolismo, conjunto de reações químicas que acontecem no interior de uma célula. E como todo ser vivo tem célula, então todo ser vivo tem metabolismo. Então, por isso que o metabolismo também é uma característica geral dos seres vivos. Mas avancemos para crescimento. Crescimento que eu fico muito triste em falar, né? Vídeo 1,5 m que eu tenho, é um tema assim que me dói falar, mas vamos falar sobre isso. Crescimento. Crescimento. Todo ser vivo cresce durante o seu ciclo de vida. Ou seja, os seres vivos, eles, do momento que nascem ao momento da morte, eles não permanecem do mesmo tamanho, né? Eles crescem, né? A titia de ciência, ela é sempre uma pessoa muito conhecedora e muito informada. Ela já dizia pra gente que os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então, de fato, isso é verdade, né? Os seres vivos, eles nascem e eles crescem, ok? Crescimento. Se o organismo for unicelular, como eu botei ali no meu slide, seu crescimento é o aumento de volume de sua única célula. Ora, é uma célula apenas. E o crescimento, portanto, dele vai ser o aumento de volume dessa única célula. Agora, os organismos pluricelulares, o crescimento vai ser pelo aumento do número de células. Eu há 34 anos atrás e alguns meses já fui apenas uma célula, né? O ovócito 2 de minha mãe se encontrou com o espermatozoide de meu pai no terço proximal da tuba uterina. Isso deu origem ao zigoto, né? A primeira célula diploide do meu corpo. E esse zigoto se dividiu em 2 células, 4 células, 8, 16, 32, 64 e assim sucessivamente até formar as 100 trilhões de células que constituem meu corpo. Ou seja, eu deixei de ser microscópico para ser macroscópico, nem tanto macroscópico. Ou seja, eu cresci, nem tanto, né? Pelo aumento do número de células, já que eu sou um organismo pluricelular. Beleza? Então, todo ser vivo cresce. Se ele for unicelular, é o aumento de volume dessa célula.
Se ele for pluricelular, é o aumento de número de células, beleza? Que constitui o seu corpício. Enfim, agora vamos para a reprodução. Meu Deus, professor, não. Não, cuidado, não precisa pausar, não precisa fechar o vídeo, é tudo muito superficial, ok? Nada libidinoso, nada copulante, não se preocupe, ok? É apenas conceitual. Olha, reprodução. Reprodução é uma característica geral dos seres vivos, né? Para mim, a mais importante de todas, né? Já que a vida só surgiu uma vez no planeta Terra, né? E essa vida só há 3,8 bilhões de anos, e essa vida ela se perpetuou, se disseminou porque ela teve essa capacidade de se reproduzir. Mas que é essa reprodução? É a capacidade que todo ser vivo tem de dar origem a descendente, capacidade que todo ser vivo tem de dar origem à prole, né? Os seres vivos têm uma origem a descendentes de duas formas: por reprodução assexuada ou por reprodução sexuada. O que é reprodução assexuada? Reprodução assexuada é quando o ser vivo, sozinho, sem a ajuda de ninguém, dá origem à prole, à descendência, ok? Tranquilo? Ele sozinho se divide em outros, né? Ou seja, ele sozinho dá origem a descendentes. Não tem gameta envolvido, portanto, é agâmico, né? E o tipo de divisão celular envolvida é a mitose, ok? Aí o desenho que eu trouxe, ilustrativo para vocês, foi uma bactéria sofrendo divisão binária, ou seja, tem aqui uma bactériazinha, ela única, ela vai e se divide em duas outras bactérias, perceba, ela sozinha. Teve gameta? Não, ok? E aí uma mitose? Não é uma mitose, pegadinha, cuidado. Mitose e meiose é coisa de organismos eucariontes, ok? Organismos procariontes não sofrem mitose nem meiose. Então, a divisão binária em organismos eucariontes é uma mitose. Divisão binária em organismos procariontes não é uma mitose. Porque a mitose e a meiose também, né, envolve a desorganização do núcleo e a reorganização de dois outros núcleos, né? Que é a cariocinese, né? Que é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Se você não tem núcleo organizado, não faz sentido de falar em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ou seja, não faz sentido falar em mitose, ok? Então, cuidado com isso. Mitose e meiose são atributos típicos próprios de organismos eucariontes. O organismo procarionte não tem isso, ok? Então, a pessoa que uma bactéria faz divisão binária? Faz. É uma mitose? Não é uma mitose. Uma ameba faz divisão binária? Faz. É uma mitose? É, porque a ameba é um protozoário, portanto é um organismo eucarionte. Mas isso a gente vai trabalhar mais na frente. Eu sei nem que eu estou falando isso agora, mas já para a gente ir introduzindo, né, os conceitos, os alicerces para a gente avançar no conteúdo, beleza? Então, reprodução, então, rápido, objetivo, direto. A reprodução sexuada envolve apenas o indivíduo, né? É agâmica, não tem gametas, ok? E o tipo de divisão celular, se o organismo for eucarionte, é a mitose. Reprodução sexuada. Reprodução sexuada geralmente envolve dois indivíduos. Eu digo geralmente porque não é obrigado a envolver dois indivíduos, né? O organismo pode ser hermafrodita, pode ser monóico e fazer autofecundação. Mas em via de regra, o comum, o normal, o que a natureza gosta é da não da fecundação, da fecundação cruzada. Então, geralmente envolve dois indivíduos. Pode envolver um, pode, mas geralmente envolve dois, né? Tem gameta, ok? E o tipo de divisão celular é a meiose. Esses gametas são produzidos através da meiose, ok? Tranquilo? Então, a gente, por exemplo, né, nós animais, o normal é que os animais façam reprodução sexuada, né? Ou seja, que a fêmea entre com óvulo, o macho com espermatozoide, olha os gametas, e esses gametas foram produzidos por meiose, né? Já que os animais fazem o ciclo diplonte, no ciclo diplonte a meiose é gamética, mas assunto mais lá para frente, cuidado, calma professor, vamos se ater aos conteúdos do momento. Então,
o macho, a fêmea entra com o óvulo, o macho com o espermatozoide, acontece a fecundação formando um novo indivíduo, né? Reprodução sexuada, rápido, objetivo, envolve geralmente dois indivíduos, tem gameta na parada e tem que ter meiose em algum momento, beleza? Vamos avançar no conteúdo, vamos sim, mas calma que vamos ter aquele pequeno paradinha para eu mudar o slide, né? Então,